Fala seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. O negócio é o seguinte, já vou avisando, o Rafael vai voltar, tá? Esse é o último vídeo sem ele, no próximo já tem o Rafael, eu acredito, tá? Mas ele tá resolvendo os probleminhas dele. Já já ele volta, tá bom? Então, tranquilidade, beleza? Quero avisar também que a partir do dia 1º, terça-feira, 1º de setembro, estaremos todos os dias praticamente fazendo lives lá na rede social, lá no Face, tá? Então é só procurar por Futirinhas lá, bota Futirinhas lá na busca, que você vai achar a gente, que é a maior página, tem 1.100.000, você vai saber que a gente tem o logo igual aqui do canal, é tudo igualzinho, tá? Só seguir lá que vai ter muitos e muitos conteúdos, não só de futebol, vai ter a gente jogando Eurotruck, vai ter a gente jogando Red Dead Redemption 2, GTA, Call of Duty, vai ter coisa pra caramba, então segue lá, Diablo, Warcraft talvez, provavelmente também, Super Campeões, que joguinho gostoso demais, meu irmão. Enfim, segue lá, eu garanto que você vai curtir, tá? Eu vou deixar o link também no primeiro comentário, é só clicar lá e seguir a gente, beleza? Então vamos falar do meu mingau. E quero avisar também, quero fazer um vídeo do Vasco e vou fazer um vídeo do Internacional também. Eu tô esperando que o campeonato fique mais denso, né? Ainda tá muito no começo, tá me agradando tanto o Vasco quanto o Inter. Tô gostando do que eu tô vendo, tô gostando, eu sou ramonismo total, né, cara? Tô usando a camisa do Flamengo, mas eu sou Ramon e mais 10. Vem que é Ramon e mais 11, né? Porque o Ramon é o técnico. Mas também tô gostando bastante do trabalho do Kudê, eu já gostava. Eu acho que teve uma pequena crise aí quando aconteceu a derrota no Grenal. Mas eu acho que o Kudê é um grande técnico e ele pode tirar boas coisas do Inter aí. Vamos ficar de olho. E o Vasco é a mesma coisa, cara. Ninguém esperava que o Vasco fosse começar tão bem. E também do Germancano, que vem agradando demais. Então vamos com calma, deixa o campeonato dar aquela sentada pra ver quem realmente pode descambar aí como grande favorito, tá? Mas tô gostando bastante do Vasco e do Inter, eu tenho que falar aqui, tá bom? Agora vamos falar do Jorge Jesus, de novo. Por isso que eu tô usando a camisa do Flamengo. Eu já falei no vídeo do Mercado da Bola sobre isso, bem rapidinho, mas segundo o jornal Record de Portugal, que muitos portugueses falam que nem o Record nem a Bola você pode levar muito em consideração porque é muita notícia sensacionalista há muito tempo, mas foi uma coisa importante e repercutiu bastante entre os torcedores do Flamengo esse fato de que o Jorge Jesus já tá insatisfeito lá no Benfica. Por quê? Quando ele estava no Flamengo, ele teve essas conversas com o Benfica, quando ele foi renovar o contrato com o Flamengo, ele deixou uma cláusula, caso ele recebesse uma oferta de Portugal, ele poderia ir embora de graça e não sei o que. O Flamengo naquele momento, e eu não acho tão errado, acabou aceitando essa cláusula e renovou o contrato com o Mister. Um mês depois, ele anunciou que estava saindo para o Benfica e pegou até os próprios auxiliares de surpresa, que eles foram embora de surpresa. Tinha, acho que um auxiliar dele que chegou a comprar, dar entrada numa casa aqui no Rio, e acabou tendo que cancelar a compra para voltar para Portugal para trabalhar com o técnico que ele sempre trabalhou. Enfim, foi pro Benfica. Segundo o que todo mundo diz, o Luiz Felipe Vieira, que é presidente do Benfica e candidato à reeleição contra o Rui Gomes, se eu não me engano, que é o candidato da oposição do Benfica, prometeu pro Jorge Jesus que ia contratar vários jogadores, até 200 milhões de euros em reforços. Eis que Mister começa a pedir reforços, ok? Então vem o Everton Cebolinha, até o Pedrinho foi contra gosto do Mister, que não é muito fã do Pedrinho, mas Waldschmidt, Vertonghen, e o Benfica começou a contratar vários jogadores. Tanto que nos jogos que o Benfica tá tendo, o Benfica tá passando o carro em todo mundo. Mas segundo o jornal Record, o Mister está insatisfeito porque, segundo o próprio, o Luiz Felipe Vieira prometeu que contrataria muito mais jogadores para ele, para que o Benfica fizesse frente no futebol europeu, não no futebol doméstico apenas. Não no futebol doméstico. O que o Jorge Jesus quer é lutar por títulos europeus, ou a Champions League, que eu acho muito difícil, é muito difícil, infelizmente, para times portugueses hoje competirem em pé de igualdade com os do primeiro escalão financeiro do futebol europeu. Gostaria muito, acho muito interessante quando aparece. A gente gostou muito, a Atalanta chegando aí forte nas quartas de final, a gente gostou pra caramba quando a Ajax chegou de novo numa semifinal, a gente achou interessante, a gente acha legal quando esses caras chegam. Eu gostaria que fosse mais presente, que tivesse mais clubes com mais dinheiro e mais potencial de enfrentar esses outros clubes. Então o projeto tem que ser desenvolvido. Eu acho o projeto da Atalanta muito legal e acabou dando certo. Foi bem no futebol italiano, chegou em terceiro, e também foi bem no futebol europeu. Nunca tinha jogado uma Champions. Achei muito legal. Então talvez o Porto, o Benfica e o Sporting, que são os principais clubes de Portugal, possam olhar dessa maneira também para esses clubes, para meio que usar o case em favor deles. Mas enfim, voltando ao Benfica, o Jorge Jesus pediu muitos jogadores, o Luiz Felipe Vieira prometeu muitos jogadores.
e trouxe vários jogadores. Eu acredito que fez boas contratações. O Vertonghen é uma grande contratação, o Everton Cebolinha é uma ótima contratação, o Waldschmidt é uma ótima contratação, e tem jogadores, cara, tem o Ruben na zaga, que é monstro, tem um time, já tem um time bom, mas o Mister quer alguns outros jogadores. O Gilberto também do Fluminense, que é um bom lateral, mas ele quer mais jogadores, ele acha que o time ainda precisa de reforços. E assim, se você olhando para as pretensões do Jorge Jesus de querer conquistar algum título europeu, ou a Champions ou a Europa League, que eu acho bem mais acessível, eu acho que ele não tá errado. Mas assim, o Benfica está gastando dinheiro para contratar os reforços, né? Aí tem a declaração do Rui Costa, que é foi um grande jogador, eu sou muito fã dele, que é gerente do Benfica, falando que a conversa não é bem assim, que na verdade o Jorge Jesus fala muito do Flamengo com carinho, com saudade, porque foi muito feliz aqui no Brasil, fala com carinho do Brasil também e dos jogadores. E sim, que o Jorge Jesus está interessado em jogadores do Flamengo, sim, está interessado no Bruno Henrique, está interessado no Gerson, que são os caras que ele mais quer, e ele gosta de ter um zagueiro canhoto também, que é justamente o Vertonghen, né? Ele pediu o Léo Pereira no Flamengo para isso, ele tinha pedido o Pablo Mari no Flamengo para isso, ele gosta desse zagueiro canhoto. O Vertonghen chegou no Benfica justamente para ser esse cara. O que eu vejo que falta ao Jorge Jesus é esse centroavante que ele quer. Ele quer um Cavani. Aí estão falando do Mariano Dias. E cara, o Mariano Dias não é centroavante e ele não é esse super jogador. O Cavani resolveria N problemas ali na centroavância do Benfica. Mas eu não acho que o time tá tão ruim a ponto de ele tá insatisfeito e já falando em sair. E o que repercutiu justamente nas páginas de Flamengo e tal, é que ele poderia voltar. O que eu acho bem difícil e até certo ponto bizarro. Mas também eu achava difícil ele sair e voltar para Portugal. Eu achava bizarro ele trocar o Flamengo, que era um projeto vencedor, que estava dando certo. Embora no final da passagem dele tenha dado uma oscilada, o que é normal, tá? Mas eu acho bem bizarro e ele acabou trocando. Ele acabou voltando para Portugal e acabou aceitando o projeto do Benfica por um baita de um salário, por um baita de um projeto. E cara, quando você fala em títulos europeus, com todo o respeito e com todo o carinho que eu tenho aos campeonatos daqui domésticos da América do Sul, a conversa muda de nível, a conversa muda de foco. E ele é um grande técnico, cara, ele é um grande técnico sim. Mas, aventando sobre essa possibilidade, se o Jorge Jesus voltasse pro Flamengo, ou tivesse essa possibilidade, se desligasse do Benfica, porque existe essa conversa, tá? O candidato da oposição da presidência até fala em demitir o Jorge Jesus. Por quê? Por quê? Porque o Jorge Jesus está fechado com o Luiz Felipe Vieira. Então eu não acredito que essa situação de estar insatisfeito seja a ponto dele querer sair do Benfica. Mas, caso o Luiz Felipe Vieira perca essa eleição, e essa possibilidade existe, pode ser que o Jorge Jesus seja desligado do comando do Benfica sim, porque o candidato da oposição não quer trabalhar com ele. Então há um risco. E aí abre-se o precedente da conversa, ele voltaria e tal. E aí também tem esse problema. Não acabou de contratar um técnico? Tudo bem, ele tá patinando, ele faz escolhas ruins, ele tá conhecendo o elenco, acho que ele poderia ter estudado melhor o elenco, a gente chegou a falar disso aqui. Ele fez escolhas ruins, ele estudou um pouco o elenco, ele continua conhecendo um pouco o elenco, mas assim, tem que dar tempo para que ele conheça o elenco, para ele saber o que ele pode tirar de cada jogador, que tática ele pode usar, como ele pode adaptar esses jogadores na tática dele. Então tem que ter paciência com o Domenech, não adianta falar, pô, vai trazer, o Jorge Jesus tá ali, já vamos trazer. E eu não duvido que isso aconteça, se o Jorge Jesus se desligasse do Benfica, de alguma maneira, ou perdendo a eleição e ele sendo demitido, ou ele se desligando do Benfica por causa desses problemas aí que o Record acabou falando, que eu acho bem difícil. Mas eu não duvido que aconteça, tá? Porque era um técnico que o time não queria que saísse, o clube não queria se desfazer dele, ele acabou saindo por vontade própria e por determinação que ele exigiu no contrato dele. Ele tinha um baita salário aqui e tinha um baita time sob o comando dele. O time tá patinando, sem ele, os jogadores compraram a briga pelo Domenech, eu acredito que eles gostam do Domenech, então eu acho que agora o negócio do Flamengo é dar tempo para o Domenech trabalhar, e eu já tô falando da parte séria, tá? Não tô brincando de bater bumbo nem nada, torcendo para que o Mister leve todo mundo do Flamengo, eu falando de jogadores e técnica. O time do Flamengo ainda é muito bom, ainda é muito forte. Hoje tem Flamengo e Santos na Vila Belmiro, eu acho que esse vídeo está saindo no domingo, tá? Eu não sei como vai ser, pode ser, como o Cuca falou, o técnico do Santos falou que o Flamengo pode a qualquer momento voltar a jogar muito bem, porque tem talento para isso, tem jogadores que podem resolver o jogo a qualquer momento, e o Flamengo tem esses caras. Então pode ser que a partir de hoje o Flamengo comece a retomada, pode ganhar do Santos, tá? Porque também tá oscilando, e pode começar a retomada com o Domenech. Então eu acredito que o Flamengo tem que ter paciência agora, tá? E eu vi até um negócio no Twitter que eu achei engraçado, nem lembro o cara que foi, mas ele falou assim, ó,
Flamenguista que ficou empolgado com o 2019, tô te apresentando, esse é o Flamengo de verdade. Porque é aquele sofrimento, aquela angústia, o time é bom, mas não funciona. Mas eu acho que o Domenech, ele tem os erros dele, tá? Mas ele tem que ter tempo para conhecer os jogadores e desenvolver o trabalho dele. É para isso que ele foi contratado. Então, já que o Flamengo quis a grife, que é esse cara, um europeu, então tem que dar tempo pro cara desenvolver o trabalho. Porque se ele saísse, ficaria muito feia a imagem do Flamengo. Eu acho que nessa coisa do Jesus sair e ir pro Benfica, ficou mais feio pro Jorge Jesus do que pro Flamengo. O Flamengo queria continuar o trabalho, entendeu? Então, mas eu quero saber a sua opinião, tá? O que você acha dessa coisa toda? É como eu falei, eu acho bem difícil esse tipo de conversa de que ele tá insatisfeito, de que ele brigou com o Luiz Felipe Vieira e etc. Sendo que ele fez um maior discurso emocionado de como tava fechado com o presidente quando assumiu o time do Benfica. Então, eu quero saber a sua opinião sincera, tá? O que você acha? Comenta aí, faz o cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto, fiquem com Deus e tchau.